Olá, bom dia. A possibilidade de flexibilização do horário de trabalho de 8 para 6 horas diárias é um tema recorrente no serviço público, mas que também pode ser aplicado em empresas do setor privado. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, alguns setores já implantaram o turno contínuo, enquanto que outros aguardam o parecer da reitoria. E para falar sobre o assunto, temos a presença de Gibran Jordão, que é dirigente da FASUBRA, Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Pública do Brasil, e também a presença de José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste-RN. Bom dia, Gibran. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Bom dia. Que luta é essa do turno contínuo nas universidades e há alguns ganhos já em algumas universidades, algumas instituições públicas aqui pelo país? A luta pela redução da jornada de trabalho é uma luta histórica dos trabalhadores e tem sido uma das demandas e uma das pautas de reivindicação mais importantes da nossa categoria nos últimos anos. Depois que nós tivemos a mudança do sistema feudal para o sistema capitalista, houve uma necessidade muito grande, em especial depois da Revolução Industrial, do controle do tempo dos trabalhadores. Ou seja, era necessário que os patrões controlassem o tempo dos trabalhadores dentro do ambiente de trabalho para que eles pudessem ter mais lucro, que as empresas pudessem ser mais competitivas, mais eficientes, produzissem mais e gerassem mais lucro para o patrão. Só que isso gerou conflitos, porque os trabalhadores não querem passar a vida inteira dentro do trabalho, gastando toda a sua existência na Terra, só servindo aos interesses do patrão e não vivendo para si mesmo. Então, o que acontece? Dentro da luta pela redução da jornada de trabalho, nós temos datas históricas, como, por exemplo, o 1º de maio, que ele ficou convencionado no mundo inteiro por conta de uma luta pela redução da jornada de trabalho em Chicago, nos Estados Unidos. O 8 de março, que a gente conhece, que é o Dia Internacional da Mulher, é uma luta que ficou convencionada no mundo inteiro também, onde uma das principais pautas era a redução da jornada de trabalho. Então, essa não é uma novidade, né? Os trabalhadores das universidades não estão inventando a roda, isso é uma luta que vem já de séculos. E o que nós estamos reivindicando? Existe o artigo 207 da Constituição, que garante a autonomia administrativa às universidades. Além disso, a Lei 8.112 do RJU, ela estabelece que a jornada máxima é de 40 horas semanais, deixando claro que você pode ter uma jornada menor do que a jornada de 40 horas semanais dentro das universidades. E além disso, nós temos o decreto 4836, que é um decreto que estabelece que nos setores dos órgãos públicos, aí não é só nas universidades, mas em todos os setores do Serviço Público Federal, onde você tem turnos contínuos, ou seja, você tem um órgão que funciona de manhã, à tarde e à noite, né? E com atendimento ao público, o gestor ou o chefe máximo desse órgão, ele tem poder para poder conceder àqueles trabalhadores do setor às 30 horas semanais ou às 6 horas diárias. Então, com base nessa legislação, né, que nos dá sustentação legal e com base na própria luta histórica dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho, para que o trabalhador tenha o controle do seu próprio tempo, para ter uma melhor qualidade de vida, nós estamos lutando pela redução da jornada de trabalho, né, para 30 horas semanais. Agora, não é só as 30 horas semanais que nós estamos lutando, porque os turnos contínuos, eles também atendem não só o interesse dos trabalhadores das universidades, mas também atende o interesse público, porque à medida que a universidade funciona de manhã, à tarde e à noite, ela vai estar aberta para atender tanto a comunidade universitária como a própria sociedade durante o dia todo. E isso é importante e atende uma necessidade das pessoas de terem a universidade aberta o dia todo para poder atender os interesses da sociedade. Então, vejam vocês, um exemplo categórico aqui para poder ilustrar o que nós estamos dizendo na vida real dentro de uma universidade. A Universidade Federal Fluminense, ela faz 30 horas semanais, os trabalhadores, já há mais de 30 anos por conta de um acordo com a administração superior e os trabalhadores na década de 80. Então, o que acontece? Essa universidade, embora os trabalhadores façam trabalhem numa jornada de trabalho de 30 horas semanais, isso não prejudicou em nenhum momento
o fato da universidade hoje estar entre as 10 melhores universidades do país, segundo os próprios dados do MEC, e a 15ª melhor universidade bem conceituada da América Latina, segundo os próprios dados do MEC. Então, a jornada de trabalho de 30 horas semanais, que seguramente deu uma maior qualidade de vida àqueles trabalhadores da Universidade Federal Fluminense, e seguramente esses trabalhadores ajudaram a construir essa universidade durante esses anos todos, essa jornada de 30 horas semanais na Universidade Federal Fluminense é um exemplo concreto que ela não feriu o interesse público, porque a universidade é muito bem conceituada e é centro de excelência entre várias universidades do país. Então, por isso, nós achamos que, além de ser legal, é legítimo, né, que os trabalhadores tenham direito às 30 horas semanais dentro das universidades. Rebouças, aqui na UFRN, como é que está essas negociações? O sindicato, que é o Sintesc, que é muito presente nas lutas sindicais, principalmente na Universidade Federal, no qual está colocado, e a reitoria, já em alguns setores a gente se colocou, já se faz isso, mas há uma aceitação da reitoria sobre isso? Não há uma resistência muito forte por parte da reitora, a magnífica reitora desta universidade, professora Angela Pávia, como também do reitor da UFESA, professor Arimateia. Apesar do decreto 436 de 2003, alguns setores, pela própria organização do setor e da luta política que o Sintesc trava, junto à reitoria, nós conseguimos. Setores como a própria Superintendência de Comunicação, pela natureza do trabalho, a lei que regulamenta a profissão do jornalista, do radialista, lá já existe o turno contínuo. A televisão universitária, por exemplo, que é uma unidade da Superintendência de Comunicação, que precisa estar no ar 24 horas, e os funcionários, alguns funcionários, trabalham em turnos contínuos. Na área da saúde, no Complexo de Saúde, nós temos 4 hospitais universitários também, mas existe uma dificuldade, né, no diálogo direto com cada unidade. Mesmo com esse avanço do decreto 4836 e mesmo com as mobilizações e as paralisações que, vez por outra, nós fazemos, denunciando e exigindo os turnos contínuos. Gibran, vou deixar uma perguntinha para ser respondida no próximo bloco, a gente terminou esse primeiro bloco do nosso programa. Qual é a resistência maior que está tendo para a aceitação desse turno contínuo? Quem são esses que estão rejeitando e quais são as justificativas que eles teriam para que não fosse colocado o turno contínuo, digamos assim, na esfera federal como um todo? O Diálogo Plural volta daqui a 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o turno contínuo de trabalho com Gibran Jordão, que é dirigente da FASUBRA Sindical, e com José Rebouças, que é coordenador-geral do Sintesc-RN. Gibran deixou uma pergunta no último bloco, falando sobre quem são, digamos assim, os inimigos que trabalham contra o turno contínuo e quais são as justificativas que eles colocam para não conceder esse turno para os servidores. Olha, hoje os trabalhadores se enfrentam muito com as reitorias para poder conseguir essa vitória que é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. A Andifes, que é a entidade que representa os reitores politicamente, nacionalmente, ela raramente vota resoluções dentro dos seus plenos. A maioria das suas resoluções são decididas em consenso. Só que nesse tema da jornada de trabalho, dos turnos contínuos, das 30 horas semanais, num pleno da Andifes em 2011, onde essa luta estava bastante inflamada no Brasil todo, e principalmente dentro da Universidade Federal do Paraná, a Andifes, e na UNB também, a Andifes colocou esse tema em questão e, por incrível que pareça, esse tema eles votaram. Porque como o reitor da UNB estava num processo de implementação da jornada de 30 horas dentro das universidades, avaliando qual setor se encaixava no decreto e tal, eles estavam nesse processo de implementação, ele acabou defendendo a proposta dentro do pleno da Andifes, mas foi algo isolado. Em geral, a maioria absoluta dos reitores são contra. E são contra pelo motivo, por um motivo de que, para os reitores, o processo de expansão das universidades que está se dando agora, ele tem que se dar de qualquer jeito.
Ele não leva em consideração a qualidade de vida dos trabalhadores, não leva em consideração o salário dos trabalhadores, não leva em consideração as demandas dos trabalhadores. O processo de expansão ele se dá, então, de forma precarizada. Essa é a concepção dos reitores. Vamos expandir a universidade sem concurso público necessário, vamos expandir a universidade com terceirização, vamos expandir a universidade com trabalho precarizado, pegando estudante que é bolsista fazendo trabalho de técnico administrativo. Dessa forma, a redução da jornada de trabalho ela entra em confronto com o interesse dos reitores em expandir as universidades e fazer propaganda em cima daquilo para o seu próprio prestígio político. Então, nessa perspectiva, nós queremos uma expansão da universidade, mas com expansão organizada. Organizada e com qualidade. E atendendo o interesse dos trabalhadores. E para nós, atender o interesse dos trabalhadores conceder as 30 horas semanais em todos os setores que se encaixam no decreto. Ou seja, bibliotecas. As bibliotecas, elas trabalham em 3 turnos contínuos, atendem os estudantes, a comunidade universitária, a sociedade de manhã, à tarde e à noite, com atendimento ao público. Então, esses trabalhadores têm direito, sim, à jornada de trabalho de 30 horas semanais. O que nós estamos propondo à Andifes e aos reitores é que toda a universidade trabalhe em turnos contínuos. Porque toda universidade trabalhando em turnos contínuos vai atender ao interesse público de ter uma universidade durante o dia todo aberta para que a comunidade universitária e a sociedade possa usufruir de tudo que existe dentro da universidade e, ao mesmo tempo, nos dá a possibilidade dos trabalhadores exercer a jornada de trabalho de 30 horas semanais, o que aumenta a qualidade de vida desses trabalhadores. Então, além dos reitores, eu queria também colocar aqui, como você falou de inimigos, né? Os órgãos de controle, Ministério Público, algumas vezes têm ações que são progressistas, mas muitas vezes têm ações que são reacionárias. E o Ministério Público poderia também até se enquadrar, os funcionários do Ministério Público Federal poderiam até se enquadrar nisso no horário contínuo, não seria assim? Com certeza, porque é um órgão público e pode se enquadrar também. Os funcionários do Ministério Público podem também organizar a sua luta e exigir do próprio Ministério Público, da direção, do gestor do Ministério Público, os turnos contínuos e as 30 horas semanais. Agora, o Ministério, eu quero citar um exemplo aqui que é muito importante, que no Instituto Federal Rio-Grandense, que é o antigo Cefet de Pelotas, a direção do Cefet estabeleceu a jornada de 30 horas semanais para os trabalhadores dessa instituição. E o Ministério Público Federal entrou com uma ação para provar que aquilo era ilegal. E perdeu em todas as instâncias. Todas as instâncias que, até agora, que o Ministério Público entrou contra aquela instituição, o Ministério Público perdeu. Porque isso, além de ser legítimo, além de ser filosoficamente aceitável, politicamente correto, tem sustentação jurídica. Então, nós não estamos aqui inventando e nem pedindo privilégios. Nós estamos aqui lutando como parte da classe trabalhadora pela redução da jornada de trabalho e queremos que essa luta sirva de exemplo para os trabalhadores da iniciativa privada também poderem conquistar a redução da jornada de trabalho, principalmente no ambiente de fábricas, onde o grau de exploração é muito superior que dentro das universidades e que esses trabalhadores merecem também a redução da jornada de trabalho para aumentar a sua qualidade de vida. Quer dizer que o turno contínuo de 30 horas também poderia ser aplicado na iniciativa privada? Olha, hoje a legislação ela é voltada para os órgãos públicos federais. Mas a luta dos trabalhadores da iniciativa privada, ela também é latente. Só que em condições mais desfavoráveis. Por exemplo, na Constituição de 1934 foi quando nós conseguimos ter a primeira possibilidade de legislação e onde se estabeleceu no país a jornada de trabalho de 48 horas semanais dentro da iniciativa privada e 8 horas diárias. Isso já foi uma vitória, porque não existia nem isso de legislação. Os trabalhadores trabalhavam de 10, 12 horas diárias e muito mais do que 48 horas semanais naquela época. Então, por conta de muita luta, os trabalhadores da iniciativa privada conseguiram as 48 horas semanais. Da Constituição de 34 até a Constituição de 88, que é mais de meio século de lutas, os trabalhadores da iniciativa privada conseguiram
diminuir de 48 horas semanais para 44 horas semanais a jornada semanal de trabalho. Então vejam vocês que depois de mais de meio século de luta, os trabalhadores conquistaram 4 horas livres, né, no seu dia, na sua semana de trabalho. Então, é muito caro para a burguesia, para os gestores, para os patrões, conceder 1 hora livre de trabalho para os trabalhadores, porque a disputa no capitalismo entre as empresas leva a uma lógica de superexploração dos trabalhadores e de aumento da jornada de trabalho. Quando a legislação estabelece uma jornada de trabalho de 48 horas semanais, ou de 40 horas semanais no caso do funcionalismo público, aí existe uma outra localização da burguesia, que é criar o trabalho intensivo, né, que é transformar um dia de trabalho em 2 ou 3 dias de trabalho, aumentando o ritmo de trabalho dentro das fábricas. Produzir mais em menor tempo. Exatamente. Então, o avanço tecnológico, ele não, dentro do capitalismo, na lógica do capitalismo, ele não diminui o peso da existência dos trabalhadores no seu local de trabalho. Ele aumenta, sendo que era possível diminuir. Por exemplo, dentro do funcionalismo público e dentro das universidades, os trabalhadores, há 30 anos atrás, trabalhavam com máquina de escrever e mimeógrafo. Hoje, um trabalhador, assistente administrativo, dentro de uma universidade, trabalha com computadores ligados a uma rede mundial, que é a internet, e impressoras muito potentes. Ele produz infinitamente mais do que um trabalhador há 30 anos atrás. Não porque ele é mais competente, mas porque os seus instrumentos de trabalho evoluíram. Permite isso. Só por conta disso, nós poderíamos diminuir a jornada de trabalho dos trabalhadores na universidade. Sem perder produtividade. Sem perder produtividade e atendendo ao interesse público. Mas a lógica do capitalismo não é essa. A lógica é, mesmo com o avanço tecnológico, se aumenta o ritmo de trabalho dos trabalhadores, né, e isso tem um problema. Isso gera e tem gerado o que nós chamamos das doenças mentais. Né, e nós podemos discutir isso. No próximo bloco, a gente discute um pouquinho sobre, digamos assim, esse excesso de trabalho que poderia estar gerando aos trabalhadores. Mas eu deixaria uma pergunta agora para o Rebouças, já que ele não teve uma participação muito efetiva nesse bloco, sobre a luta do Sinteste que vem travando dentro da UFRN pela questão do turno contínuo. Nós voltamos em 30 segundos, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o turno contínuo de trabalho com o dirigente da Fazobra Sindical, Gibran Jordão, e com o coordenador-geral do Sinteste RN, José Rebouças. Rebouças, no último bloco, eu deixei uma pergunta exclusivamente para você sobre como é que está o trabalho do Sinteste dentro da universidade, com relação ao turno contínuo, claro. Isso. Há anos atrás, o Sinteste começou a desenvolver a campanha pelas 30 horas, já com base no decreto. Esta campanha ela tem se arrastado com muitas dificuldades em função da gestão, tanto da UFRN como da UFESA, que não tem concordado com os nossos argumentos. Então, a receptividade. A receptividade não é muito boa, apesar da intensidade da luta, inclusive com o apoio dos técnicos nesses setores, alguns já têm o turno contínuo, como nós falamos no início do programa. Tendo em vista, eu gostaria de fazer um resgate, antes do modo de produção capitalista, como o Gibran falou lá no início da entrevista, no feudalismo, após a própria mudança do modo de produção, os trabalhadores trabalhavam até 16 horas, ou seja, trabalhavam 16 horas, dormiam 8, 24 horas. Então, os trabalhadores viviam trabalhando e dormindo. Trabalhavam e dormiam sob uma superexploração. Então, durante a Revolução Industrial, aí veio as 48 horas, a conquista das 44, e nós, servidores públicos, conquistamos 40 horas. Então, é mais um passo. Nós estamos reivindicando 30 horas para gerar novos empregos, para criar novos postos de trabalho e também melhorar a qualidade de vida. Nós não temos direito a ficar com nossos filhos, não temos direito ao lazer em função das jornadas de superexploração. Muitas vezes o trabalhador, mesmo no serviço público, cumpre a jornada de 8, mas o chefe pede, ele fica mais meia hora, mais 1 hora, às vezes chega antes. Então, desencadeia toda essa situação. Em relação ao Sinteste, o Sinteste atualmente já
começou a divulgação, começou a mobilização, realizamos um dia nacional de luta, que a FASUBRA, a nossa federação, chamou. Inclusive, houve o lançamento da cartilha sobre os turnos contínuos e no jornal deste mês nós colocamos como matéria principal, matéria de capa, luta pelos turnos contínuos. Nós estamos conversando com a categoria, fazendo essa mobilização, com panfletos, indo aos setores de trabalho. E se for necessário, aí sim, nós vamos adotar políticas mais duras, como paralisações. Porque os trabalhadores clamam. E nós temos consciência disso. Recebemos no sindicato várias reclamações sobre problemas de estresse pela superexploração. A qualidade de vida tem piorado, o trabalho tem sido precarizado. E nós já mostramos, já argumentamos, demonstramos que os turnos contínuos eles favorecem a sociedade e favorecem o trabalhador. À medida que o trabalho ele é feito, é desenvolvido numa velocidade muito maior, a produção, apesar de nós não desenvolvermos um trabalho fabril no serviço público, mas a produção é muito maior e que atende ao trabalhador, atende à sociedade. Não provoca tantas doenças psicossomáticas como a gente vê nos setores de saúde da universidade e servidores que são afastados com problemas de transtornos mentais, problemas de estresse profundo, sendo atendidos por psicólogos, por psiquiatras e numa condição de afastamento do serviço. Aí sim, precariza cada vez mais o atendimento. Então, o Sinteste está lutando e vai continuar lutando para a implantação dos turnos contínuos de acordo com a legislação. Gibran, a cartilha da FASUBRA, essa aqui que está sendo colocada aqui, pode abrir na câmera, na 3, que eu passo aqui. Essa aqui que está sendo distribuída nas universidades, sendo colocada, e o Rebouças falou muito dessa questão da saúde do trabalhador. Não é só aqui na universidade, digamos que se generalizou essa questão do adoecimento do servidor? Sim, primeiro vamos falar da cartilha. A cartilha é uma iniciativa da FASUBRA no sentido de contribuir com as entidades de base que são filiadas à federação com esse debate. E é uma cartilha que é para ser distribuída nos setores, nos locais de trabalho, para que os trabalhadores tenham a consciência de que é legal e legítimo essa luta, né? Então, nós fizemos uma cartilha que é ilustrada, em quadrinhos e tal, para que facilite a leitura por parte dos trabalhadores e tal, e que vem apresentando não só um histórico da luta dos trabalhadores sobre a redução da jornada, como também os elementos legais que nós conversamos aqui agora há pouco. Sobre o problema da saúde do trabalhador. Quanto mais você intensifica o trabalho, quanto mais você controla o tempo dos trabalhadores no ambiente de trabalho, mais você aumenta a tensão e o estresse e mais a possibilidade de doenças mentais e de afastamento desses trabalhadores para se tratarem, né? E aí você perde um trabalhador no seu local de trabalho. Isso para a própria administração pública, para a própria lógica do capitalismo já é um prejuízo. Quer dizer, sai um e ainda mais sobrecarrega o outro. Exatamente. Então, se você diminui a jornada de trabalho, permitindo uma melhor qualidade de vida, até para a própria lógica da administração pública, você tem menos prejuízo, porque você vai ter menos pessoas pedindo licença médica. E hoje o grau de pessoas que têm adoecimento mental, né, via estresse, depressão, dependência química, e até casos de suicídio, por conta de pressões no trabalho, ele vem aumentando muito, né, em vários ambientes de trabalho, seja no órgão público, seja, por exemplo, um dos ambientes de trabalho que mais vem acontecendo no caso de bancários, onde além de ter uma jornada muito intensiva de trabalho, a responsabilidade do trabalho é muito grande, ainda tem o elemento do controle do ponto, né? Onde o ponto eletrônico, rígido. Então, todos esses elementos que os patrões, os gestores utilizam para controlar o tempo do trabalhador, os movimentos dos trabalhadores, o que ele faz no trabalho, a hora que chega, a hora que sai, o acúmulo e a intensidade de documentos, de processos, de despachos, de responsabilidade, tudo isso afeta a saúde do trabalhador e com a redução da jornada de trabalho nos marcos
sem perder de vista o atendimento do interesse público, nós diminuiríamos muito isso, né? Nós teríamos trabalhadores menos doentes e nós teríamos uma qualidade de vida por conta dos trabalhadores. Infelizmente, isso não é a lógica do capitalismo, não é a lógica da gestão pública. Aliás, hoje nós estamos assistindo dentro das universidades, dentro de vários órgãos públicos, de vários setores, não só nas universidades, o assédio moral como política de gestão. Então, para garantir que as metas dentro daquele órgão público possam ser atingidas, os gestores utilizam do assédio moral. Isso é um outro elemento, né, que se encaixa nesse ambiente organizacional que envolve a jornada e que envolve também a relação entre gestores e trabalhadores, que vem levando os trabalhadores a adoecer, a dependência química e muitas vezes, mais uma vez dizendo, até ao suicídio. O servidor não, a população, que digamos, também seria uma grande beneficiada. Como seria essa campanha que a Fazubra está se colocando com todos os sindicatos, com o Sinteste e os outros sindicatos, para atingir também os setores que estão fora das sociedades, que não trabalham, mas que seria exatamente o melhor atingido, professores, alunos das universidades e até a sociedade em si, que poderia estar juntando a sociedade com a Fazubra, com os sindicatos, não teria uma força bem maior para se conseguir esse objetivo? Com certeza. Tem vários elementos que fazem com que nós queremos esse diálogo com a sociedade. O primeiro deles é desconstruir um discurso reacionário, conservador, de que nós não queremos trabalhar. Esse não é o objetivo pelo qual nós estamos lutando pela redução da jornada de trabalho. Não é possível que as universidades brasileiras, as universidades públicas, as universidades federais, que hoje são o principal setor do país que produz conhecimento e que reproduz esse conhecimento, não é possível que essas universidades sejam o que são hoje, referência, mesmo com todos os problemas, mas é uma referência importante para o país. Se os trabalhadores não quisessem trabalhar, obviamente as universidades não seriam o que são hoje. Então o que nós estamos exigindo, na verdade, é o contrário. Nós queremos as 30 horas semanais para que os trabalhadores tenham qualidade de vida para atender melhor a sociedade, e nós queremos as 30 horas semanais nos marcos dos turnos contínuos para que a sociedade encontre a universidade aberta de manhã, à tarde e à noite, para que a gente amplie, inclusive, o atendimento ao interesse público. Então esse é o nosso objetivo. E, além disso, nós queremos que essa luta sirva de exemplo para que os trabalhadores da iniciativa privada possam também intensificar a sua luta para também reduzir a jornada de trabalho. Porque nós não vamos aceitar que os trabalhadores, seja da iniciativa privada, seja do serviço público, passem a sua vida inteira vivendo à mercê de interesses dos patrões e dos gestores e não tenha tempo para si mesmo. Não tenha tempo, como o Rebouças diz aqui, não tenha tempo para cuidar dos filhos, para cuidar dos pais que estão doentes, né? Não tenha tempo para exercer as suas potencialidades intelectuais, podendo fazer um curso, fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, que tenha tempo para poder exercer atividades artísticas, esportes e lazer, porque tudo isso faz parte da vida humana e não só o trabalho alienado é a única razão de existir no planeta. Então é isso que é esse o debate de fundo. Quem controla o tempo dos trabalhadores? Os trabalhadores vão poder controlar o seu próprio tempo ou todo o tempo da existência dos trabalhadores durante o dia vai ser controlado pelo patrão? É esse o embate que nós estamos travando. Nós queremos ter parte do nosso dia controlado pelos trabalhadores e não pelos patrões. E essa é a razão da nossa luta. Gibran Jordão, que é dirigente da Fazubra Sindical, obrigado pela presença aqui no Diálogo Plural. José Rebouças também, obrigado. A pergunta que foi feita pelo Gibran no último, a resposta já foi dada e cabe agora aos servidores também entrarem nessa luta para a redução do turno contínuo. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN. No nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.